Eu adoro esse assunto porque é o que faz meu coração pulsar, porque só quem passou fome, teve dificuldade financeira, sabe a importância de ter dinheiro. Muitos espiritualistas hoje sentem culpa de cobrar pelo trabalho, mas não deveriam sentir culpa. Por quê? Porque são eles quem estão trabalhando. Veja bem, quando se tem um espírito falando através da pessoa, você tem aí 50% você e 50% outro espírito. De fato, aquilo que você recebeu de graça, se possível, dê de graça, seja um rio que flua. Agora, se você gastou dinheiro com treinamentos, muitas horas lendo livros, cursos, moldando a si mesmo, passando por tantas provações, nada mais justo é que você cobre por isso, tá? Eu sempre costumo dizer o seguinte: qual que é o segredo da riqueza? O segredo da riqueza é você ajuda 70% gratuitamente e cobra pelos outros 30%. Não há nada de ruim nisso. Ah, Matheus, mas eu tenho culpa. Ok, ajuda 90% e cobre pelos outros 10%. Ajude, ajude, ajude. A pessoa vai se sentir grata. A gente tem a lei do universo da reciprocidade. Quando você faz a ela sente intrinsecamente dentro dela a necessidade de retribuir. Se por acaso ela não tiver condição de retribuir, não tem problema, pouco importa, porque o todo, ele vai te retribuir de alguma forma por amor, não porque você fez esperando algo em troca. É importante salientar isso, faça porque você quer fazer, faça porque você quer ajudar. Portanto, quando a gente desassocia prosperidade de espiritualidade, a gente cria uma fenda que faça com que a pessoa não prospere. Então ela começa a se sentir culpada, a gente sabe que a energia de culpa vai deixar ela para baixo, vai ferrar com a vida dela. Acho que essa é a palavra. Quando a gente olha para a quarta dimensão, que é o que se chamou de plano espiritual, a gente vê que tudo é próspero e tudo cocria rapidamente. Então, quando a gente vê aqui as questões da terceira dimensão, como eu ressaltei a árvore, o capim, a natureza, as estrelas, os planetas que estão sendo criados, tudo é abundante. Mas quando chega aqui em planeta Terra, terceira dimensão, tudo é racionado. É racionado por quem? Por quem comanda o bendito desse planeta. E a gente sabe que tem pequeníssimas elites lá em cima, donas de gigantescos conglomerados, que realmente mantêm as pessoas, que se chamou de pirâmide de Maslow, lá embaixo no degrau de sobrevivência. E quando essa pessoa, porventura, consegue sanar isso, ela cai no segundo degrau ali, que é o do relacionamento, aí ela fica presa às questões emocionais, mas pelo menos ela já vai começar a trabalhar a questão emocional dela. Isso é positivo. Agora, o que a gente não pode é desassociar a prosperidade por causa da espiritualidade, porque ambas as coisas andam juntas. Como pode a fonte criadora que dá à luz a milhões de bebês todos os dias ter alguma escassez de recurso? Isso é inconcebível. Então, ou você vive pelo plano material, acreditando que tudo é escassez, ou você vive pelo plano da prosperidade, que é o plano espiritual. Né? Então, a Matrix ela implanta isso na cabeça das pessoas exatamente para que elas se veem como pessoas escassas e automaticamente projetem como pessoas escassas. Isso é o eletromagnetismo. Né? Assim como você se vê, assim você se torna. Você acessa essa realidade paralela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É importante ressaltar o seguinte, que quando a pessoa ela faz uma coisa com o coração, com a alma dela, certamente isso vai frutificar, certamente isso vai prosperar. Muitas pessoas trabalham muito, realizam muito e não têm um certo volume expressivo de dinheiro porque elas não sabem monetizar isso, não sabem botar escala nisso. Tem que botar escala, tem que saber como impactar mais vidas positivamente. Então eu acredito que o meu trabalho de uma vertente mais espiritual, atrelado ao meu lado material, ele tem um impacto positivo e está crescendo rapidamente, exatamente porque eu pego aquilo que é do material, pego aquilo que é do espiritual, junto à ciência da espiritualidade, essas duas coisas, em conformidade, integração, para poder levar para mais pessoas e ter um impacto positivo que a gente espera que tenha esse impacto. Porque a gente está passando por uma transição planetária e a gente precisa que mais pessoas sejam conscientizadas disso para poder deixarem de serem reféns e parar de ficar sob o jugo daqueles que comandam o planeta. Você falou coisas interessantes que algumas pessoas que estudam o tema às vezes vêm aqui e colocam, e que outras pessoas que estão de fora às vezes comentam, falam: "Ah, mas isso daí é conspiração, ah, porque isso, aquilo", tem muito disso. E você falou de Joseph, né, e Joseph Murphy, vamos falar do Joseph Murphy, ele falava muito sobre essa inteligência divina, sobre você ter uma sociedade com o criador, que tudo que você coloca as mãos vai prosperar, porque você só tem a opção de prosperar, né. E tem, assim, obras muito interessantes nessa linha, muitos nomes que você citou. Eu gostaria que você falasse sobre agora, padrão vibracional, né, o poder das frequências. Muito se fala sobre gratidão, mas, pouco se aplica, né, aquela gratidão meio enlatada. E o processo de cocriação mais a ferramenta do "eu sou". Qual que é a tua opinião sobre, esse blend de possibilidades aí? Vamos lá.
primeira coisa que eu acredito é diferenciar a vibração de frequência. Vibração é aquilo que você é e a frequência é aquilo que você emana mediante a sua vibração. Então, quando eu bato na madeira aqui, eu gero uma vibração e isso gera uma onda. A frequência é a onda que é emanada. Então, dependendo da forma como você emana um áudio, um som da sua boca, esse som bate na parede e pode voltar. Isso é reverberação. Ou seja, essa onda foi, essa onda voltou. É inegável que onda existe. Quando a pessoa fala que só ser grata vai resolver a vida dela, é o primeiro passo, eu acredito. É uma pizza grande, então é apenas uma fatia. Bom, eu trabalho de um princípio que é o seguinte: se você quer mudar sua vibração, você precisa trabalhar o que eu chamei de estrela mental. O que é estrela mental? É os seus valores, as suas crenças, os seus pensamentos, que vai gerar os seus sentimentos, que vai gerar a sua atitude. Quando você quer mudar a sua vibração como um todo, para poder emanar uma frequência condizente com aquilo que você quer alcançar, seja dinheiro, relacionamento, você precisa trabalhar essa estrela mental, que é a conformidade do todo. Veja bem, as pessoas falam, mas eu agradeço e não acontece. Exato, porque você não trabalhou esses 5 pontos na sua vida. É interessante porque algumas pessoas falam que você tem que perdoar uma outra pessoa para você ser próspera. Eu não vejo assim, porque eu já lidei com empresários, se você for na Faria Lima, você vai conseguir conversar, que eles têm inimigos, não perdoam as outras pessoas e têm dinheiro da mesma maneira, e muitas vezes com algo positivo, que ajuda outras empresas, ajuda outras pessoas. Matheus, então você está falando que a gente não tem que perdoar as pessoas? Não é isso que eu estou falando. Tem que perdoar sim. Para que ter uma mágoa dentro de você que vai prejudicar só você mesmo e não a outra pessoa? Não faz sentido nenhum. Agora, atrelar que você tem que perdoar para poder ter dinheiro não é algo que se aplica no plano material. Então, o meu trabalho é acoplar essas duas coisas para mostrar para as pessoas que antes de você ter a prosperidade, primeiro você é o ser, depois o ter vai ser uma consequência daquilo que você é. É legal esse lance do perdão, né? Porque a gente já teve até um podcast só sobre isso, assim, com uma visão bem fora dos paradigmas, tá? Que é muito interessante a gente analisar. Às vezes quem perdoa, perdoou e se afundou. Eu vou colocar entre aspas o perdoou, tá? Porque perdoou por uma ação social. É um perdão social, vamos dizer assim. Conveniente, né? Como eu sou santo, tô perdoando. Meu pai, é minha mãe, é meu irmão, eu tenho que perdoar porque é meu dever. Mas esse ato de perdoar arruinou a vida da pessoa, eu digo no sentido dela ficar amarrada às crenças, sabe? Dela não evoluir. Não é o fato dela se libertar daquilo. Dela falar, vou seguir e não tenho culpa também em ter ainda essa dor. Mas é o que o público às vezes tem uma certa dificuldade em alguns pontos de fazer esse balanço. E outros já entendem e colocam isso numa balança. Eu acho que esse paradigma que você fala que é interessante para as pessoas refletirem. A questão do perdão, a questão da culpa e a prosperidade, sabe? Porque muita gente diz que não prospera porque não perdoa. E você deu um exemplo clássico que não tem nada a ver com o sentimento expresso, mas com o estado vibracional. Então não adianta falar perdoei e estou aqui me remoendo por dentro. E a questão dinheiro, só dinheiro, que é o que a maioria das pessoas entende como prosperidade. Papel, número na conta, mas o frequencial está levando ela para uma realidade terrível. Como que é esse paradigma? Pessoas devem chegar até você com as mais diversas emoções, algumas com bastante dinheiro, mas sem nenhuma prosperidade. O que você diz aí? Isso é interessantíssimo. Veja bem, quando eu fiz meu primeiro milhão com 25 anos, eu tinha dinheiro, mas não tinha minha alma satisfeita. A minha alma foi satisfeita quando eu comecei o projeto Luz Atômica. Eu acordava de manhã e não tinha muita motivação. Matheus, mas 1 milhão não é tanta coisa assim. Gente, para mim que é do interior, a gente leva uma vida tranquila. A gente não tem tanta comparação como aqui em São Paulo, que o pessoal tem bilhões, né? Então, com 1 milhão, lá com os meus 25 anos, para sair da adolescência, isso era muito positivo para mim. Então, já vieram sim para mim empresários, olha, eu tenho dinheiro, mas o meu emocional não tá legal, eu não sei o que fazer. Simples, olhe para dentro e comece a integrar o que você veio fazer aqui. Alguma coisa você veio trabalhar, entende? Então, quando a pessoa ela começa a integrar aquilo que ela veio fazer aqui,
tudo na vida dela começa a ter sentido. Aí ela começa a prosperar em outras áreas da vida, prosperar em um relacionamento, prosperar não só em dinheiro. É interessante porque quando você ganha dinheiro de forma ilícita, de forma a passar os outros para trás, esse dinheiro não fica com você. Esse dinheiro pode permanecer, mas em menos tempo e mais tempo vem doença, as coisas começam a não dar certo para você. A gente sabe lá no fundo, a centelha divina acusa quando você está fazendo alguma coisa que está enganando as outras pessoas. Quando você deita a sua cabecinha de noite lá no travesseiro, ó, salta para o seu consciente aquilo que você está fazendo. Então, se você não sente paz naquilo que você está fazendo, logo você deveria repensar aquilo que está sendo feito. Prosperidade é quando você coloca a sua cabecinha no travesseiro, consegue dormir em paz, porque você sabe que está colaborando com a vida das outras pessoas. E essa prosperidade, ela vai se ramificando. Ramifica nos seus filhos, ramifica no seu negócio, ramifica no seu relacionamento, ramifica em tudo. E é legal o ponto que você colocou, que às vezes a pessoa fala 1 milhão não é muito, né? Mas vamos fazer um cálculo aqui, né? 25 anos. Tem pessoas com 25 anos que prosperam muito, que às vezes ganham bastante, ou já são herdeiros, tal, independente. Mas se uma pessoa com 25 anos recebe 1 milhão, lógico, daqui a um ano ela pode estar pobre de novo. Mas ela também pode nunca mais trabalhar só com esse 1 milhão. Se ela souber, se ela se convencer que ela quanto que ela ganharia? Com 25 mil, com 25 anos, a maioria ganha 3, 4 no máximo, e 5. Ou quem está se formando já pode ter ou quem teve uma ideia brilhante, que a pessoa faça aplicações corretas, viva com 5 e aplique os outros 5, 1 milhão continua lá. Essa pessoa vai prosperar na vida. Agora você fez a coisa acontecer de uma forma maior, por quê? Porque desbloqueou alguns pensamentos, né? E aí a gente está falando ainda sobre essa questão da atração, né? Em algum momento você se abriu para isso. Uma ideia surgiu para que você tivesse seu 1 milhão. E o que você fala? Porque isso a gente está lidando com muitas pessoas que dizem que não tem nenhuma ideia, que não tem nenhuma frequência de inspiração, e que isso é importante, e que as coisas não funcionam porque ela não tem uma formação, porque ela nasceu numa família já desgastada, porque tem problemas familiares, e já está programando isso. Você trabalha com a questão da mente humana, e a maioria das pessoas coloca pontos negativos para justificar um não progresso. E aí, como é que a gente coloca isso no liquidificador, peneira e faz um suco verde positivo para a pessoa ter um ânimo aí? Isso é ótimo. Veja bem, eu também vim de uma realidade, como eu já disse, muito simples. Morava literalmente num barraco. No meu Instagram lá, eu já postei várias fotos disso. A ideia, ela vem da 4ª dimensão. Ela flui da sua consciência primária, da sua centelha divina. Então, por mais que você esteja dentro de um barraco como eu estive, você tem que moldar o seu ambiente. Quando eu cheguei aqui, o ambiente era calmo, tranquilo, uma energia super boa. Logo, quando você mora em uma casa que a energia não é tão boa, você pode fazer do seu microambiente uma energia boa para você conseguir ter inspirações. Quando você começa a olhar para os lados, ver as possibilidades, enxergar uma demanda de mercado para fazer um serviço que você quer, você vai começar a ter essas ideias. Eu acho que o primeiro ponto é começar a transformar suas crenças para poder limpar seus paradigmas, porque aquilo que você acredita possivelmente pode não ser verdade sobre o dinheiro. Então, quando você começa a limpar, você começa a ter ideias para poder aplicar na sua vida. Quando você eleva a sua vibração, que é uma consequência de você ter limpado a si mesmo, você começa a ter essas ideias, assim como eu tive. Acho importante ressaltar isso, porque quando eu quando eu reprogramei a vibração dos meus átomos, a primeira coisa que eu fiz foi começar a prestar serviço, porque aí eu não estaria mais vendendo as minhas horas. Porque eu teria ali um limite de 8, 12 horas prestando serviço para as pessoas. Logo eu comecei trabalhando para os outros. Então logo eu comecei a prestar serviço, porque eu cobrava um valor maior pelo serviço, ok? E ali eu conseguia trabalhar no meu próprio horário. Depois eu percebi que isso também estava limitado. Então eu comecei a contratar pessoas, só que essas pessoas têm a limitação de 8 horas do dia delas. Depois eu comecei a implementar tráfego pago, inteligência artificial, que são automações, para conseguir ainda ter mais escala, ok? Então, a partir desse momento, eu percebi que ali eu conseguiria ter escala para poder atingir um volume financeiro maior.
Então, na pandemia, quando estava aquele caos todo, eu juntei com um amigo meu, a cunhada dele era nutricionista, e a gente criou um produto que ensinava as pessoas a como fazer marmita fit congelada para poder vender de casa. Então, no auge da pandemia, a gente ajudou uma galera gigantesca, milhares e milhares de pessoas, com um valor muito acessível. Na época, o preço estava ali R$ 97 para quem comprasse naquele dia. Então, a partir desse momento, a gente ajudou muita gente. Então, restaurantes estavam fechados, não sabiam como manter congelado, a gente ajudou essas pessoas. Quem não tinha renda nenhuma, porque infelizmente perdeu por causa da pandemia, conseguiu fazer dentro de casa e vender através de listas do WhatsApp, através de aplicativos, como se você conhece, né, iFood, Rap, etc. Vale ressaltar o seguinte, que naquela época, eles não eram tão conhecidos. Eles estavam começando a surgir por causa realmente desse boom da pandemia. Logo em seguida, a gente fez uma parceria com a ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, e começou a dar certificado para essas pessoas. Então, a gente deu profissão para as pessoas. Ali eu ganhei meu primeiro capital. Logo em seguida eu peguei esse dinheiro, fui para um laboratório, construí suplementos, que a gente tem marca hoje de suplemento, para insônia, para ajudar com a inibição de apetite, e ali eu fui construindo parte do meu patrimônio. É por isso que eu digo o seguinte, o que veio a realizar 100% da minha alma foi realizar o projeto Luz Atômica, e como eu tinha essa espiritualidade latente, só com isso que eu consegui de fato realizar a minha alma, porque o dinheiro eu já tinha, mas eu precisava sentir como realizado, acordar de manhã para poder fazer uma nova coisa. E foi isso que preencheu meu coração. Então você prosperou de forma, vamos dizer, anônima ainda, né? 100% anônima, sem usar o rosto, sem nada. Eu não estava bonitinho igual estou hoje aqui, gente. Isso aqui é roupa. Eu estava na minha, dentro de casa, eu, um computador, minha esposa me ajudando, fomos contratando mais gente, foi crescendo, entendeu? Ah, Matheus, mas eu não quero empreender. Gente, uma ideia que você tiver muda todo o seu caminho. Ah, Matheus, eu não quero escalar, eu não quero ter funcionário. Não tem problema. Pode ganhar 10, 15, 20, 30 mil, dependendo daquilo que você fizer. Mas uma ideia, entende? Uma ideia, uma forma de se portar. Quando você muda a sua vibração, você muda a sua conduta. Não tem como dar errado. Do outro lado, o que existe é só a vibração. Faixa de frequência vibratória. Pensou, você é magnetizado exatamente para aquela faixa de frequência vibratória. Não tem escapatória. E aqui é a mesma coisa. Então, quando você senta com determinadas pessoas, você consegue ver a vibração dela, você consegue ver a forma como ela pensa, a forma como ela age, através da energia que você sente dela. Né? Então, eu acho isso muito interessante ser ressaltado, porque não é uma coisa separada uma da outra. Não é porque uma pessoa ela tem empresa que ela é malvadona, ou é porque ela é só espiritualista que ela é muito boa. Não. A gente tem essas duas coisas de confluência. Desde que mantenha a ética e o pensamento no coletivo, ao invés de só olhar para o próprio umbigo, mas olhar para o umbigo de todo mundo, as coisas vão fluir de qualquer maneira. E o que você tem a dizer? Porque a gente escuta muito hoje que os opostos se atraem, né? Os opostos se atraem. E ninguém fala que semelhante também atrai semelhante, né? E de alguma forma, essa questão eletromagnética, esse poder de vibração que as pessoas muitas vezes escutam por aí, mas elas apenas acreditam que isso é a realidade do outro, que você conseguiu o seu resultado porque você aplicou questões vibracionais, porque você entendeu, porque você foi ver através de uma base científica, muitas vezes, e que essa pessoa ela não tem essa capacidade porque ela não está buscando isso, né? O que você tem a dizer sobre as bases científicas, né, já sobre a vida das pessoas que tiveram êxito, sobre o aspecto do semelhante, atrair semelhante, né, e muitas vezes a procrastinação que está envolvida nisso? Quem não gosta de procrastinar? Eu adoro botar o pezinho pra cima, assistir uma série na Netflix. Tá tudo bem, ok? Mas no tempo útil, ele tem que ser produtivo para você e para o todo. Por que o semelhante atrai semelhante? Isso é o eletromagnetismo. O pessoal fala muito de lei da atração. Eu enxergo a lei da atração apenas como uma fatia de pizza. Imagina uma pizza que tem 8 pedaços. A lei da atração é apenas uma fatia do eletromagnetismo, que é a pizza inteira. Você sabe muito bem que a gente tem todos os tipos de eletroeletrônicos por causa do eletromagnetismo, que é uma das 4 forças fundamentais que regem o planeta Terra. A gente tem a força fraca, a força forte, o eletromagnetismo e a gravidade. Então, o eletromagnetismo ele funciona de qualquer maneira. Basta aplicar ele da maneira correta para você conseguir ter os resultados. Então, semelhante atrai semelhante. Então, as pessoas com que você convive, querendo ou não, vai impactar a sua vida. Ah, Matheus, mas eu sou uma pessoa simples, eu não tenho acesso a ninguém legal. Não tem problema. Eu também não tinha ninguém, não tinha acesso a nada. O que eu tinha era um computador e uma vontade de fazer alguma coisa acontecer. Então, qual que é o primeiro passo? Mude a sua vibração. Quando você muda a sua vibração, as coisas começam a acontecer. Eu sempre falo que
Eu passei um bom tempo, nesses últimos 7 anos, mapeando como que uma coisa sai da 4ª dimensão e chega na pessoa na 3ª dimensão. Depois que ela cocria isso na cabeça dela, que ela colapsa a função de onda, aí ela já entra no eletromagnetismo, como que isso chega para ela? Eu consegui decodificar 5 portas principais. Eu chamei de TS-COB. Então é a porta do trabalho, a porta da sorte, a porta do conhecimento, a porta da oportunidade e a porta da bênção, que é quando um espírito intervém e já faz em seu nome, que é por isso que trabalhos espirituais funcionam muito bem. Eu falo muito dessas 5 portas dentro da imersão Saindo da Matrix, né, onde eu abordo esse assunto, como as pessoas foram passadas para trás desde o berço, quando elas nasceram, até os dias de hoje. Então, por isso que uma pessoa, ela segue todo um caminho. Vamos supor que a pessoa quer ficar rica, ela quer ganhar dinheiro. Ela estuda, mas no fim das contas não vai ter resultado. Por quê? Porque ela não mudou a vibração dela. Isso é tão sério que, estando aqui em São Paulo esses dias, eu conversei com pessoas incríveis, Ubers incríveis, arquiteto, engenheiro, poliglotas, falava mais idiomas do que eu, mas por que eles não tiveram o resultado que eles queriam? Porque eles não mudaram a vibração deles, e é a vibração que vai interferir na sua conduta, a forma como você age, as ideias que chegam até você, porque a ideia primordial, ela surge da sua vibração que estiver alinhada sobre o dinheiro. Então, se a pessoa tem uma vibração errada sobre o dinheiro, de que dinheiro é sujo, de que rico não presta, de que você vai para o inferno, ninguém pode entrar no reino dos céus se não abrir mão da riqueza, esquece. A forma como você se enxerga é aquilo que você se torna, não tem escapatória. Napoleão Hill já dizia isso. A forma como você se vê é aquilo que você vai atrair para sua vida, é aquilo que vai acontecer com você. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão.